Mamoru Oshii é um dos diretores mais cultuados pelo clássico Ghost in the Shell, e pelos seus trabalhos até conhecidos como Pet Labor e Yurusei Yatsura. No entanto, hoje eu vou falar de uma das suas obras menos conhecidas, Tenshi no Tamago, ou Angel's Egg. Esse é um filme de pouquíssimos diálogos e sem dúvida um dos seus trabalhos mais profundamente pessoais. Bem, o meu nome é Felipe e seja bem-vindo ao Submundo de Atlas. Eu não vou prolongar esse vídeo explicando a sinopse do filme. Então, eu recomendo de você assistir o vídeo depois de assistir o filme. Além de que é uma experiência única e, como eu havia dito, esse é um filme de pouquíssimos diálogos. Então, tenha paciência na hora de assistir. Tanto que os diálogos do filme eles só aparecem nos 25 minutos. Mas nada de tão esclarecedor sobre o que está acontecendo ou qual é a trama revelado pra gente. Uma coisa que o Mamoru Oshii considera muito relevante nos seus filmes é o visual. Não é à toa que Ghost in the Shell entrega visuais tonteantes, assim como Angel's Egg, com um cenário gótico futurista único, jamais apresentado em nada que eu já vi. Mas é tendo isso como noção que o diretor sabe que o melhor jeito de contar as histórias é pelo visual. É por isso que ele não se apoia em diálogos para apoiar sua trama, muito menos em diálogos expositivos. Wittgenstein coloca em seu livro Tractatus o seguinte trecho: a linguagem disfarça o pensamento. É pensando na frase do filósofo que, se a gente for parar para pensar, muitas vezes que pegamos alguns filmes acabamos nos perdendo nos diálogos e algumas vezes não absorvemos o que está por baixo daquelas frases ditas por aqueles personagens. Para alguns, uma grande quantidade de diálogos é algo entediante. Para outros, diálogos subjetivos demais ou complexos demais é algo problemático. アンダーウォーターの協定住んでるんじゃなかった？あんなプールの話を聞いてんじゃねえよ。恐れ、不安、孤独、闇。それからもしかしたら希望。希望？真っ暗な海の中で。海面へ浮かび上がるとき、今までとは違う自分になれるんじゃないか。そんな気がするときがあるの。É razoável, já que a gente está tão acostumado no cinema com diálogos que nos entregam a trama pronta e que acaba existindo essa versão a esse tipo de narrativa. É por isso que o diretor sabe que os símbolos e uma linguagem que ajude a brincar com as imagens em nossas cabeças é algo eficiente para contar uma narrativa. E ainda mais uma narrativa tão pessoal como essa. No momento em que finalmente é revelado pra gente algo sobre o universo do filme, é algo meio dúbio, já que aquela fala sobre a Arca de Noé é metafórica ou real? Pois até então, nenhum elemento muito exposto sobre a religião é inferido. No entanto, esses elementos estão lá, sutilmente, mas eles estão lá. Mamoru era cristão, e até quase fez um seminário para se tornar um padre. Porém, o mesmo acabou perdendo sua fé na religião cristã, e aqui em Angel's Egg a gente vê o sentimento do diretor nesse momento, representado nos cenários mais silenciosos e solitários para passar a sensação de vazio. E a própria representação desse momento em uma cena do filme. Mas antes de eu continuar, você acreditaria em mim se eu dissesse que, por acaso, existe um bule de porcelana entre a Terra e Marte, orbitando o Sol em uma órbita elíptica, e que, se eu acrescentasse cuidadosamente que o bule é tão pequeno que não pudesse ser visto nem pelos nossos melhores telescópios, você acreditaria em mim? Bem, essa é uma analogia do filósofo Bertrand Russell, muito utilizado pelos ateístas como contra-argumento à prova da existência de Deus. Porém, não é minha intenção aqui utilizar isso para tal, e sim utilizar a analogia do Russell para entender a simbologia do ovo em Angel's Egg. Pois assim como o bule de chá, o ovo a qual a menina carrega o tempo todo no filme funciona da mesma maneira. O ovo nada mais nada menos é a representação da fé, e é por isso que ela carrega o tempo todo e é por isso que ela o protege o tempo todo. Ao meio do filme é então nos revelado o conteúdo, ou suposto conteúdo do ovo. A menina acredita que o ovo irá chocar um pássaro enorme que antes adormecia a grande árvore que agora se tornou um fóssil e irá nascer novamente por meio desse ovo e irá trazer salvação a esse mundo melancólico ao qual ela vive.
Então, a representação do pássaro no início do filme seria a representação de um Messias. E sendo assim o ovo a representação da fé, o pássaro a representação do Messias, ou seja, a vinda de um Messias, logo a menina seria o próprio Mamoru Oshii. E quanto ao outro personagem do filme? Bem, ele em si representa a própria figura de Cristo, ou o cristianismo em si, já que o mesmo carrega a figura da cruz, e aqui a figura da cruz não quer só representar isso, mas também o sentimento de culpa, por isso ele está carregando a cruz, e sem ressaltar a bandagem em suas mãos, representando as marcas da pregação de Cristo no momento em que ele foi crucificado. Agora, após apresentar minhas interpretações dos símbolos do filme, fica mais claro cada vez mais a relação entre o bolo e o ovo. Porque em nenhum momento o filme, a menina tem certeza do que há dentro do ovo. Mas após observar as imagens dos fósseis e a então história sobre a grande árvore com o pássaro, ela acaba tomando isso como uma verdade. E assim como nós, espectadores. A real é que o ovo poderia ter e ser qualquer coisa. Mas se não fosse por tais fatores, ela não acreditaria no mesmo. Talvez se ela nunca descobrisse o que há dentro do ovo, fosse até melhor para a própria consciência dela. Em um certo momento, o diretor aponta isso em uma fala de maneira sutil. Se por acaso em algum momento você descobrir o que há dentro do ovo, terá que quebrá-lo imediatamente, entendeu? E assim como o Russell continua na analogia do bully, onde ele faz associações da figura do pote de chá, reforçando o pensamento dele, dizendo que se o mesmo fosse instigado nas mentes das pessoas, ou previsto em algum tipo de livro antigo, a existência de tal pote de chá seria mais crível. Porém, não pense em um momento que eu levantei essa analogia para ser provocativo ou tendencioso, e sim trazer uma visão equiparada à visão aqui analisada do diretor sobre o assunto. Eu sei que só de levantar a questão do bullying de chá já pode se tornar automaticamente uma ofensa às pessoas adeptas à religião. Então, se de alguma maneira eu lhe ofendi, eu peço meu sincero perdão. E então chegamos no tão esperado momento, em que o ovo é quebrado e finalmente vai ser revelado pra gente o que há dentro daquele ovo. Mas ele tá vazio. O filme cria a nossa expectativa que algo grandioso ou algo de grande relevância sairia daquele ovo. Porém, não há nada. E analisando essa cena agora simbolicamente, esse momento representado da quebra do ovo foi o momento em que Oshii perdeu sua crença. Nessa cena nós temos a então figura que representa o cristianismo quebrando o ovo, que, como eu disse antes, é a representação da fé, a qual o mesmo estava vazio. Logo depois a gente tem a cena da menina descobrindo que o ovo foi quebrado, e logo ela grita em desespero ao notar o que aconteceu, e ainda mais notar que a sua confiança foi quebrada, e decide se jogar de um penhasco. E nessa cena nós temos a menina em uma versão dela mais velha em um reflexo da água ao momento em que ela se joga no penhasco. E ela lentamente se tornando essa versão dela mais velha. E aqui nessa cena representa nada mais do que o próprio Oshii amadurecendo após largar o cristianismo. Mas nessa mesma cena, vários ovos surgem da superfície a partir do suspiro da menina. Isso nós podemos inferir que representa que, mesmo assim, o diretor, após ter perdido a fé cristã, ele ainda talvez tenha esperança em outros aspectos da vida. E esses ovos menores talvez representem isso. E o filme termina mostrando pra gente um plano aberto do local ao qual se passava a história, que era nada mais nada menos que o casco da Arca de Noé, afundado. E assim se encerra essa narrativa distópica religiosa.